Fala pessoal, boa tarde, aqui é Walter Pensador TK. Eu tava folheando Twitter, né, nas discussões ali, outras acolá, de repente encontrei essa thread espetacular da Milene Reis, por sinal eu passei a segui-la, e vejam só, ela fala sobre essa questão da verba pública, já ainda em relação a esse negócio do Felipe Moura Brasil, esse negócio dos assessores, com dinheiro público que estaria supostamente fazendo militância bolsonarista, aquele artigo lixo que eu, por sinal, finalmente li, mas como eu ainda não tenho ele em PDF, ele tá só em vídeo, eu ainda não fiz vídeo. Talvez eu faça, até agora não vi nenhum canal grande de direito fazendo. Enfim, o ponto do meu vídeo é como tá no título, é mostrar para você que ia ter uma distorção muito grande em relação ao uso das verbas do governo. Sim, eu por muito tempo pensei da forma mais que parecia ser mais bom senso antigamente, que é o quê? Dinheiro de impostos, dinheiro que tá vindo de mim, então quanto menos os caras gastarem, melhor. Por exemplo, os deputados, a sua de gabinete, enfim. Quanto menos os caras lá gastarem dos recursos que lhes são disponibilizados, melhor economiza dinheiro público, né? Pensava eu dessa forma. E antes você me diga, nossa, Walter, então você vai ser a favor de ter mais imposto e mais gasto. Calma aí, não é isso não. Eu sou um conservador liberal, eu sou contra, inclusive, cota parlamentar, sou contra essa verba indenizatória, sou contra deputado ter um monte de assessor, deveria ter só dois no máximo, e olhe lá, isso se tivesse. Enfim, eu sou contra essas coisas, tá? Só que eu ser contra ou não ser contra na situação atual, gente, não faz a menor diferença. Eles existem, estão na lei, e para não existirem mais, tem que ser primeiro destruída a lei, tá? Então aí já a gente tem que ter a ciência do possível. Então vamos lá. Mas aí em cima disso, o que, que a gente pensava, né? E eu também pensava assim. Por exemplo, o Regufe lá, o Antônio Regufe, que eu sempre admirei muito ele, ó, ele abriu mão da cota parlamentar, ele perdeu lá o domínio de assessores, gastou bem pouquinho, e o novo também tem essa política. A gente sempre pensava, caramba, eles estão economizando milhões dos cofres públicos. Aí eu te pergunto, esse dinheiro economizado, para onde você acha que ele vai? Não responda ainda. Vamos começar aqui uma série de textos que eu vou mostrar em primeiro, essa thread aqui da Milene Reis, como falei. Eu tenho visto que muitas narrativas de ataque ao governo que sustentam em verba pública são baseadas em espantalhos para a galera cair como um patinho, pois desconhecem totalmente como funciona a lei orçamentária. Caso a lei orçamentária anual, que, para quem não sabe, é uma lei que no fim do ano sempre é aprovada, vou mostrar em outro texto, pelo presidente para aprovar o orçamento, tá? Vou explicar um pouquinho melhor depois, mas vamos atrás. Se existe dotação orçamentária, tem que gastar o dinheiro naquilo. Então vamos lá. Uma vez aprovado o orçamento para o exercício de 2019 pela lei, né, orçamentária, elaborada em 2018 por Temer, é obrigatório destiná-la às funções discriminadas sob risco de pedalada. Lembra? Pedalada fiscal? Tal obrigatoriedade da destinação orçamentária vale também para as dotações recebidas pelos partidos políticos. Ou seja, não há como o dinheiro do fundo partidário já destinado ser usado em outra coisa, pois isso exige mudança prévia na lei orçamentária para excluir a obrigatoriedade de dotação orçamentária para o fundo partidário. É essa a pauta que deve ser o foco do debate. Mas é óbvio que ninguém da isentolândia nem da esquerda vai te explicar isso, pois a verdade faz cair por terra toda a narrativa deles para atacar o governo, uma vez que eles também já receberam a verba e também são obrigados a usar esse dinheiro para fins específicos. Então vamos lá. Nós temos a lei orçamentária, o conceito de dotação orçamentária, e nós temos a questão aí que a moça está dizendo de que o dinheiro que tem na dotação orçamentária não pode ser usado para outra finalidade senão aquela que foi decidida na lei. Então vamos lá, vamos agora para o meu documento aqui sobre a lei orçamentária. Então tem esse site aqui, deixa eu subir aqui, pronto. Que é da Wikipédia, tá? Eu não sou muito fã da Wikipédia, mas aqui está correto. A lei orçamentária anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, também chamado de sessão legislativa. Compete ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de leis de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. A lei orçamentária anual estima as receitas e fixa as despesas do governo para anos subsequentes. Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na lei,
o Poder Executivo emite medida provisória solicitando o quê? Créditos especiais ou suplementares. Lembra o crédito suplementar, aquela MP, acho que era 870 do Bolsonaro, que ele teve que aprovar? Foi exatamente por isso. Foi aprovada uma lei orçamentária, para determinadas despesas não foi suficiente o valor que foi orçado, então ele teve que aprovar a lei suplementar para poder pagar. Então tá aí. Então até agora temos a lei orçamentária votada no fim do ano, ela é aprovada pelo Congresso e pelo presidente, e ela mostra exatamente todos os gastos que são realizados, e quando você precisa aumentar um gasto em alguma área, você faz uma MP de lei suplementar e ela é aprovada pelo Congresso, certo? Então vamos lá. Por outro lado, a necessidade de contenção dos gastos obriga o Poder Executivo muitas vezes a editar decretos com limites orçamentários e financeiros para o gasto abaixo dos limites autorizados pelo Congresso. São os intitulados decretos de contingenciamento, que limitam as despesas abaixo dos limites aprovados na lei orçamentária. Então veja que legal. Já teve duas explicações. Primeiro, da suplementação, que aumenta o valor para determinada coisa porque faltou, tem que ter medida provisória, e o contingenciamento, que é o contrário. Você tem lá uma despesa que está o valor X, você não vai ter recurso suficiente para esse X, então você contingencia, você bloqueia aquele valor que estava previsto. Ele ainda está previsto, mas você bloqueia temporariamente, já que não está com recurso para pagar, que foi o que foi feito por Paulo Guedes na economia, na educação, aquele blá blá blá, que depois, inclusive, a educação recuperou o dinheiro. Então o recurso voltou como estava no orçamento. Então pronto, nós temos aqui lei orçamentária aprovada todo ano, nós temos o contingenciamento que diminui as despesas de determinada categoria já aprovada, a suplementação que aumenta a despesa de um que precisou, né, gastar mais, e nós temos uma lei rígida e fechada que define os gastos em todas as áreas. Orçamento, gente, o pessoal, lembra-se quando você vai numa loja e você precisa comprar, você quer consertar seu computador, então você pede um orçamento para o dono da loja lá, né, o atendente. Tem o meu computador quebrado, você dá o computador para ele, ele vai e examina e diz, ó, isso aqui vai custar isso aqui. Aí ele te dá o orçamento. E dentro do orçamento você tem uma média dos gastos e aí você escolhe pagar eles ou não. Então, orçamento não é dinheiro. Quando o governo fala orçamento de 1 bilhão de reais, não quer dizer que o governo detém 1 bilhão de reais na sua conta. Significa só que o governo prevê gastar 1 bilhão de reais determinado. Então, esse orçamento ele vai depender das receitas e também das despesas que forem aparecendo. Então, reparem como são as coisas. Agora vamos para o meu terceiro link. Esse aqui. Isso aqui é em relação à transferência que você pode fazer em relação ao orçamento, tá? Então aqui, isso aqui é um documento do TCU, tá? Deixa eu até começar aqui para vocês verem. Aqui, créditos adicionais versus transposição, remanejamento e transferência de recursos. José Ribamar Caldas Furtado, ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, mexe em direito pela FPE, etc. Ele explica os conceitos de remanejamento, transposição e transferência, que são formas que você tem de mexer no orçamento por dentro. Primeiro, remanejamento, ele fala o quê? São realocações na organização de um ente público com destinação de recursos de um órgão para outro. De um órgão para outro. Pode ocorrer, por exemplo, uma reforma administrativa. A extinção de um órgão pode levar a administração a decidir pela realocação das atividades. Lembra? O Bolsonaro não fez várias extinções de órgãos, realocações, o Ministério da Economia, que herdou alguns ministérios, o Ministério do Trabalho foi uma secretaria do Ministério da Justiça de Moro, Ministério da Mulher, de Direitos Humanos da Damares, ela pegou vários ministérios também. Então, isso foi uma reforma administrativa. Então, foi feito remanejamentos ali. O orçamento de Temer, antes que estava previsto para determinadas coisas, foi remanejado de um órgão para outro por causa dessas criações. Mas repare que eles têm a mesma finalidade, entendeu? Por exemplo, você tem o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde. Cada um tem a sua área de trabalho. Eles criar um ministério que une os dois, que seria praticamente ridículo, mas vamos supor que isso acontecesse, os recursos desses dois iriam para lá, e não o recurso, por exemplo, do Ministério da Educação, que não faz parte do ministério. Então repare que não há mudança de orçamento de um ministério para outro, sem ser neste quesito específico. Mas vamos lá. Aí o segundo aqui nós temos a
transposição, que são realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão. Então você tem um órgão, desta vez está dentro do próprio órgão, ele tem vários programas de trabalho e você transfere, faz a transposição que você realoca o recurso de um para outro, tá? O orçamento. Pode acontecer que a administração da entidade governamental resolva não construir a estrada vicinal já programada e incluída no orçamento, deslocando esse recurso para a construção de um edifício para nele instalar a sede da Secretaria de Obras também já programada no orçamento. Ou seja, você tem vários projetos que o órgão definiu no seu orçamento, assim como o governo define seu orçamento, os órgãos também têm que fazer o mesmo. Aí, por algum motivo lá, ele decide, vamos adiar essa obra aqui e vamos focar nessa outra aqui que também está no orçamento. Então, a gente faz a transposição dos recursos de um e passa para o outro. Aí é uma coisa, dependendo da discricionariedade do órgão, né? Você sabe que tem a parte que você é forçado a fazer determinadas coisas só como está na lei, e discricionariedade é quando você tem opções, né, dentro da lei. Enfim, aí tem a transferência, que são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesa dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. Então, ali o primeiro teve um entre órgãos, mas só por causa, por exemplo, de reforma administrativa. Então, não é uma coisa, tipo, eu estou precisando de orçamento da educação, vou tirar da saúde. Não, isso não é possível, de outra forma. O segundo é dentro do mesmo órgão, assim, apenas mudando grupos de trabalhos que já estão previstos em orçamento. E o terceiro, a transferência, que faz entre as categorias do mesmo órgão e o mesmo programa de trabalho. Tá? Eu não vou nem explicar, que acho que não precisam saber. Enfim, qual é o meu ponto, gente, com tudo isso? O meu ponto é: a gente tem a visão inocente de que se deputado X ou Y decidir economizar na sua cota parlamentar e não gastar nada, aí me responda a pergunta: o que você acha que vai acontecer com o dinheiro? O dinheiro vai voltar para Bolsonaro, ele vai chegar, opa, agora eu tô com mais recurso aqui, vou poder botar lá na saúde, vou poder lá investir para fazer uma escola ali? Negativo, filhote. Como tem um orçamento, o orçamento é fechado, então o dinheiro que foi negado pelos políticos gastarem fica naquela dotação que é de pagamento de custos de político. Então não vai ser usado para outra coisa. Aí você pode até dizer, mas Walter, nós queremos menos impostos, nós queremos fazer diferente do PT. Sim, com certeza. Eu já falei, sou contra a cota parlamentar, sou contra esse salário absurdo de deputado. No máximo, eu queria que eles fossem pagos apenas a cota, apenas o salário deles. E olhe lá. Mas nós temos um governo onde a lei define um orçamento fechado, que o dinheiro que os caras economizam não volta para outra coisa. O dinheiro do fundo partidário, infelizmente, aprovado e aumentado, absurdo isso, mas tudo bem, não vai poder ser usado para outra coisa. Então, o que acontece? Você tem a esquerda esbanjando o dinheiro deles com suas próprias coisas e com coisas da revolução deles. Você tem os isentões, povo usando dinheiro para financiar a Jovem Pan, né? Jovem Pan do Felipe Moura. E aí, quando chega o conservador no poder da direita, meu Deus, você tá aí com assessores, e esses assessores estão militando nas suas horas vagas no almoço, isso não é possível. Você tá aí pagando um congresso conservador com fundo eleitoral que não vai para outra coisa senão o eleitoral, gente. Então é isso, essa é chamada guerra assimétrica, que quando você está você cobra uma coisa dos outros e você mesmo não segue. Os seus inimigos estão lá com canhão, estão com um avião de guerra, estão com mina terrestre, estão com tudo quanto é arma de destruição em massa. Você é forçado a usar um revólverzinho calibre 12, se é que isso é possível, eu não entendo muito de arma. Então, eles não exigem a integridade 100% limpinha deles mesmos, mas para nós, eles jogam tudo. Então, qual a minha conclusão com tudo isso? Eu apoio que os caras contratem assessores para militar, se é que isso aconteceu, que eu duvido. Não apoio não. Agora, os caras a pegar assessores que ele pode empregar, que tem lá no orçamento, que não vai dar para outra coisa, e gastar empregando eles. Eles vão lá trabalhar com assessores e vão manter a sua militância que eles já fazem.
Aí é outra coisa. Eles vão gastar, por exemplo, em um congresso conservador. Vão gastar em gastos que vão ajudar ele a fazer atividade parlamentar, de direita, durante o país. Qual é o problema disso? Não dá para gastar para outra coisa. Vamos, claro, exigir, vamos, claro, pressionar esses caras para tirar essa cota parlamentar, para ninguém ficar. Porque não adianta ficar dizendo, não, não gastem não, aí deixa os caras de esquerda ficar gastando. Se funciona com um, tem que ser com todo mundo, né, gente? Então vamos ser coerentes. Vamos pressionar, então, para esses deputados tirarem essa cota parlamentar. Do contrário, não reclamem dos gastos da cota parlamentar, porque eles não podem ser gastos para outra coisa, entendeu? Então é isso, vamos ter um pouco de senso crítico em relação a isso. Eu também, estamos todos aprendendo mais. Essas coisas ainda são muito ocultas para nós. Eu mesmo tive que estudar um pouquinho para poder fazer esse vídeo, que já tá, deixa eu ver aqui, minutos. Desculpa aí o vídeo extremamente longo, duvido que muitos vão ler, vão ouvir, mas é isso aí, curte, compartilhe, se inscreve no canal e a verdade é uma só. Valeu!